Olá! A gente vive se perguntando o que realmente significa ser feliz ou ser uma pessoa boa, não é? Hoje, nós vamos mergulhar num dos textos mais revolucionários que existem sobre esse assunto, o Sermão do Monte. Esse discurso que a gente encontra no Evangelho de Mateus virou de cabeça para baixo as noções de sucesso e moralidade de 2000 anos atrás. E olha, continua nos desafiando até hoje. Então se prepare, porque a gente vai fazer uma jornada por uma ética que é verdadeiramente radical. E o sermão já começa com os dois pés na porta. A primeira frase já é um choque. Pensa bem. No mundo que valoriza a autoconfiança, a abundância, a felicidade é prometida logo para quem? Para os espiritualmente pobres. É um aviso imediato, um recado bem direto. Talvez seja preciso esquecer o que a gente acha que sabe sobre sucesso. As regras do jogo estão prestes a mudar completamente. Essa parte inicial do discurso é conhecida como as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado é um jeito bonito de dizer profundamente feliz ou abençoado, só que a lista de pessoas que recebem essa bênção é tudo menos convencional. É uma lista que desafia diretamente os nossos instintos. No mundo que ensina a gente a esconder a dor e a buscar prazer a qualquer custo, aqui a felicidade é prometida para quem chora. A ideia é que o reconhecimento da dor, do sofrimento, abre um caminho para um consolo muito mais profundo. Uma realidade que aquela busca constante por uma alegria superficial simplesmente não consegue alcançar. E a lógica continua a mesma. Poder e dominação não são os caminhos para receber o que foi prometido. Muito pelo contrário. São os humildes, os mansos, sabe? Aqueles que não se impõem pela força são esses que são elevados. É uma inversão total da lógica do poder que a gente conhece. E aqui, essa lógica invertida chega no seu ponto máximo. Encontrar felicidade na perseguição por causa da justiça. A mensagem é radical. O bem maior não é o conforto ou a aprovação das outras pessoas, mas a fidelidade aos seus princípios mais profundos. Custe o que custar. É uma afirmação de que existe algo mais importante do que a própria segurança. Bom, depois de estabelecer essa visão completamente nova de felicidade, o sermão nos dá algumas metáforas muito poderosas. Elas ajudam a contextualizar o papel de quem decide seguir esse caminho. E não se trata de uma ética para ser vivida no isolamento, não. É para ser vivida no meio do mundo. As metáforas do sal e da luz falam sobre influência. Naquela época, o sal preservava a comida e dava sabor, a luz guiava no escuro. A mensagem é clara: essa nova forma de viver não é passiva. Ela deve ter um efeito visível e positivo no mundo, como uma cidade que fica no alto de um monte e por sua própria natureza não pode ser escondida. E aqui vem um ponto crucial. Antes de apresentar suas ideias mais radicais, Jesus faz questão de se conectar com a tradição. Ele não veio para destruir a lei antiga, aqueles mandamentos que todo mundo conhecia. Pelo contrário, ele afirma que veio para cumprir, para levar a lei à sua intenção mais profunda, ao seu verdadeiro coração. E é aqui que a gente entra no coração da ética do Sermão do Monte. O foco muda radicalmente. Ele sai do comportamento externo, que pode ser regulado e julgado, e vai para a motivação interna, para o coração. É uma ética da intenção. Vamos começar com um mandamento que todo mundo conhece e concorda. Não mate. É a base de qualquer código moral. Parece simples e direto, certo? Mas o sermão vai muito, mas muito além. A mudança é profunda. O foco não está mais só no ato final do assassinato. Está na sua origem, a raiva não resolvida, o desprezo pelo outro. A lógica é que, se a raiz da raiva for arrancada lá no coração, a violência nem sequer vai ter a chance de florescer. A prevenção acontece no nível da intenção. Aqui temos outro pilar da lei antiga, um mandamento focado numa ação física específica que quebra a fidelidade de um casamento. Mais uma vez, parece um limite bem claro e definido. E a gente vê o mesmo padrão aqui. A questão é deslocada do ato físico para o desejo interior. Segundo o sermão, a integridade não se limita às nossas ações. Ela reside nos nossos pensamentos e intenções. A verdadeira fidelidade, portanto, começa muito antes de qualquer ato. Começa na mente e no coração. Agora a gente chega num princípio fundamental da justiça antiga. A lei de Talião, o olho por olho, não era sobre vingança ilimitada. Era sobre uma retribuição proporcional, para evitar que a vingança saísse do controle. Era a base da justiça daquela época. E aqui, o sermão não apenas aprofunda, ele inverte completamente a lógica. No lugar da justiça que retribui, ele propõe uma resposta radical de não resistência. Virar a outra face não é um sinal de fraqueza, mas um ato chocante que quebra o ciclo da violência e da vingança.
Essa é uma das ideias mais desafiadoras de todo o texto. Se tudo que a gente viu até agora pareceu difícil, o sermão guarda seu mandamento mais radical e exigente para o final. Ele leva a ética do amor à sua conclusão lógica e talvez a mais desconfortável de todas. O senso comum, tanto naquela época quanto hoje, diz para amarmos quem nos ama e sermos leais ao nosso grupo. Odiar os inimigos era natural, era uma questão de sobrevivência. Mas o sermão destrói essa fronteira. O amor exigido aqui é universal, estendendo-se até mesmo àqueles que nos querem mal. E qual a justificativa para um pedido tão quase impossível? A imitação da natureza divina. O texto aponta para a generosidade imparcial de Deus que se manifesta na natureza. O sol e a chuva não fazem discriminação. O amor humano, portanto, deveria aspirar a essa mesma universalidade. E o sermão termina com este comando que é avassalador: sejam perfeitos. Depois de uma lista de exigências que parecem inatingíveis, essa conclusão eleva o padrão a um nível quase divino. É um chamado para uma integridade completa, uma consistência total entre o nosso interior e o nosso exterior. E isso nos deixa com a grande questão. Essa perfeição é sobre impecabilidade moral, sobre nunca cometer um erro? Ou será que é sobre inteireza, maturidade, ou talvez a perfeição do amor, aquele amor imparcial que ama até os inimigos? O Sermão do Monte não oferece uma resposta fácil, mas ele nos deixa com um ideal radical para, no mínimo, a gente refletir.